Hoje é dia 24/5 de 2018. Um fato muito interessante está ocorrendo essa semana e eu não podia deixar de vir comentar isso para vocês. É um fato histórico e, claro, a gente tem que dar nosso ponto de vista otageek aqui para vocês. Eu não ligo aqui, tá? Se vocês olharem, tá meio estranho aqui atrás, fundo já sempre foi estranho, mas é porque não tem um bom fundo, né? Mas é que a gente tá de mudança, então passar um tempo sem poder transmitir nada e eu vim comentar um pouco do que tá acontecendo essa semana. Essa semana aconteceu que os caminhoneiros estão fazendo uma greve. Daí você vai falar pra mim, tá, mas uma greve como qualquer outra, é uma greve qualquer, e daí? Não é uma greve qualquer, porque é uma greve que ela vai. Primeiro que é uma greve séria, ela não é uma greve que vai parar sem uma boa resolução da parte do governo. E segundo que é uma greve que está abrangendo o país inteiro mesmo, através do sindicato dos caminhoneiros. E o que significa que eles estão se comunicando entre todos os caminhoneiros, então é coordenado, certo? Ou seja, uma coisa bem séria, impedindo que haja distribuição de combustível no país inteiro. E isso é uma greve seríssima, porque combustível faz o Brasil funcionar. Hoje, no século XXI, qualquer país funciona na base de combustível, mais do que na base de dinheiro. Pode ter uma crise econômica, as coisas vão continuar funcionando. Agora, sem combustível, muita coisa para, assim como sem eletricidade. E eu acho fascinante, porque é um movimento, ele não é um movimento partidário, ele não tem cara, ele além do cara do Brasil. Então não existe nenhuma força contrária, não existe, entende? É um movimento uno, um movimento todos estão abrangendo, assim, todos estão apoiando de uma maneira que nunca aconteceu antes. Pode ter acontecido várias greves, vários protestos no Brasil ao longo desses últimos anos, mas com essa força, a ponto de parar, não literalmente parar o Brasil. Eu vi hoje, eu acabei de chegar do trabalho, tá? Eu tô suado, só troquei a camisa. E é importante eu mencionar isso porque eu passei na rua. Eu não dependo de veículos, entende? Eu sou uma pessoa que sempre andou a pé e de ônibus. E a cidade onde eu moro aqui é pequena, então dá pra andar a pé nela, então dá pra atravessar de boa. Em algumas horas eu consigo atravessar a cidade de uma ponta a outra. E eu pude observar na rua mudanças assim que nunca aconteceram antes, fantásticas. Meio que como se fosse assim, o mundo sem carros. É outra coisa. É claro que nos centros, como por exemplo do Rio de Janeiro, de São Paulo, tá uma loucura, deve estar uma loucura, né? Não teve não deve estar tendo um aspecto tão interessante como está acontecendo em cidades pequenas, com movimento, mas que geralmente as pessoas passam de carro. Então você vê as avenidas, as ruas com carro passando o tempo todo, e isso não está acontecendo hoje. O que eu vi hoje foram pessoas de bicicleta, pessoas olhando olho no olho, passando, se cumprimentando, rindo, porque é uma situação constrangedora por um lado, e por outro é uma situação muito interessante, porque a cidade parece mais viva, sem os carros, sem todo aquele movimento, sabe? As ruas paradas, vazias, e com pessoas andando de a pé e de bicicleta, muitas vezes até sorridentes, famílias inteiras andando de bicicleta. É um fenômeno sensacional, porque por um lado você tem a união do Brasil, entende? E você não ouve ninguém reclamando. Você ouve pessoas impressionadas, mas reclamando você não vê ninguém reclamando, entende? Inclusive, muito pelo contrário, pessoas discutindo sobre o que o governo deveria fazer. E o que estão reivindicando, meus jovens, meus geeks, meus otakus, para vocês entenderem direito, o sindicato, ele é um órgão que defende uma classe trabalhadora, entendeu? E no caso do sindicato dos caminhoneiros, é o órgão que defende os caminhoneiros. Mas calma, tá? Não é tão simples assim, porque hoje, até onde se sabe, se você não é uma pessoa coligada, se não é uma pessoa
tá em algum partido, defende alguma coisa, você tem uma noção, se você é um adulto, se você é uma pessoa que está a par da situação, você sabe que os sindicatos são meio que alienados com o governo, eles aceitam o que o governo quer, e eles meio que, na verdade, são, na prática, eles são mediadores entre os trabalhadores e o governo, os trabalhadores e a empresa. Em tese, eles deveriam defender os trabalhadores, mas como é um cargo e é pago, então a pessoa ela vai defender os próprios interesses, assim como os políticos fazem isso. É claro que os sindicatos farão igual. E é curioso que os sindicatos dos caminhoneiros estejam fazendo alguma coisa assim desse tipo, desse nível. Um sindicato fazendo isso. Porque sem coordenação de um sindicato, assim como aconteceu na Revolução Francesa, vamos buscar lá no Fundamente, vocês que estudaram, ou vocês que estão estudando, vocês que ainda não estudaram, eu vou explicar isso melhor. Houve um movimento na França, que vocês devem ter ouvido falar, que é a Revolução Francesa, que na prática foi os burgueses, ou seja, os comerciantes. O comércio naquela época ele era riquíssimo, tá? E os trabalhadores estavam sofrendo muito, como vocês devem saber, por exemplo, na China. Se vocês não sabem, é um trabalho escravo terrível, é remunerado, mas é uma merreca, é pouquíssima coisa, entende? É obra de mão escrava, de qualquer forma. Aqui no Brasil já chão de fábrica é terrível. Vocês não devem ter noção ainda, mas é horrível, cara. Não são boas condições. Você trabalha muito, você vive pouco, entende? Para ganhar o suficiente para viver, com muito esforço e poupando dinheiro, você faz outras coisas. Mas é um sofrimento. Imagina lá quem recebe bem mal mesmo um país como a China. Então, estava acontecendo isso na França, tá? E a família real estava peidando na farofa. Estava fazendo coisas que não estavam agradando ninguém. Isso, na verdade, acho que no fundo uma certa falta de competência, né? E não corrupção, porque é família real, cara, eles têm dinheiro. E os comerciantes estavam sendo afetados por isso. E aí o que eles fizeram? Cara, quem que tem a força? A gente não tem um exército, mas existe um exército. Se a gente influenciar esse exército, pode ter certeza que nenhum outro exército pode com eles, que é o povo. É o que está acontecendo agora. Uma coisa muito parecida com isso. Os sindicatos têm força, porque os trabalhadores acreditam no sindicato. Muitos acreditam no sindicato. Claro que tem trabalhadores que não são bobos, sabem que os sindicatos são nada mais do que um outro cargo político. Isso, para vocês terem uma noção, não vou explicar sobre política hoje. Vou fazer um vídeo falando melhor sobre política, mas para vocês leigos, entendam que o sindicato ele é sim uma forma de cargo político. Ele só não é político nos termos que a gente conhece, porque ele não faz parte dos três poderes. Entende? Mas sim, na definição ele é sim um cargo político. Então, óbvio que vocês já sabem, se vocês entendem de corrupção, já sabem, tem uma noção de corrupção, vocês já sabem do que eles são capazes, entendeu? E essa semana, 2018, houve alguém que no mínimo é curioso e por outro lado é suspeito, que está apoiando para valer mesmo o movimento popular, movimento de trabalhadores, com consequências imensuráveis, imprescindíveis no Brasil. Uma coisa que dificilmente aconteceu em outro país antes, sei lá, uma greve desse tipo, desse nível, catastrófica para a empresa, para comércio, para nós. Quantos de nós está sentindo isso além da falta de combustível para os carros? Por enquanto tem comida. Sem combustível, daqui a um tempo não vai ter comida. Mas a gente não sente diretamente. Muitos passam até por despercebido. De repente não reparou que porque não usa carro, porque pega ônibus, ou porque, né, só anda de ônibus escolar, ou até ouviu de relance alguma coisa, uma reclamação dos pais, mas não faz ideia do que está acontecendo. É isso que está acontecendo hoje, gente. É impressionante. Simplesmente impressionante. E um movimento tal
Essas consequências, vamos analisar elas com um pouco mais de calma. Olha, o movimento dos carros diminuiu pra caramba. Se não me engano, só o diesel, porque ainda existem algumas refinarias, não todas, eu acho que é difícil cobrir todas, mas pode haver uma outra em que ainda está distribuindo, mas a gasolina mesmo já era, entende? O gás, olha, provavelmente os carros a gás também estão de boa, mas assim, muita coisa depende de combustível, cara. Bombeiro, polícia. Imagina esses órgãos começando aos poucos, paralisando. Imagina. É no mínimo uma das maiores greves que está acontecendo nos últimos anos no mundo. A última vez, o quê? Realmente não consigo me lembrar. A ponto de causar grandes prejuízos no país inteiro. Então, continuando outros tipos de problemas que pode acontecer, talvez, eu não sei até que ponto, mas em alguma altura pode ser que falte energia também. Eu não sei quanto que a energia elétrica hoje que a gente produz depende de veículos, né? Talvez para estar levando profissionais lá, para estar fazendo a troca, muito provavelmente estão racionando, usando o mínimo possível para poder fazer essa troca de funcionários, de peças e sabe-se lá mais o que eles precisam, né? Então, há veículos alternativos, bicicletas, entende? O transporte público já está parando nas grandes capitais de movimento de polo, movimento de pessoas, que é Rio de Janeiro, São Paulo, já está parando, já não tem mais transporte intermunicipal ou até mesmo transporte interestadual também, e essas coisas estão paralisando. O movimento, literalmente, o Brasil realmente está parando. Como eu disse, por outro lado, tem esse fenômeno interessante dos pequenos centros, né, como é a minha cidade. A gente vê também um outro lado, que é o que é um mundo sem carro. É uma coisa completamente diferente. Parece muito mais tranquilo. As pessoas parecem estar com muito menos pressa. Entende? O comércio, muitas coisas pararam de vez, as lojas não estão vendendo, tem muito funcionário parado, chupando o dedo. Vai ter muito prejuízo para a parte do comércio. Isso vocês não tenham dúvida disso. Isso é importante. Você vai estar, hoje, muitos de vocês podem estar, daí, que isso vai fazer diferença? Porque vai fazer diferença, hoje você pode não dar tanto valor para isso, outras pessoas com certeza têm uma boa noção do que eu estou falando, mas os jovens um dia vão entender que, cara, isso mete medo no governo. Isso mete medo em quem tem dinheiro. Entende? Isso está mexendo com essas pessoas. Por isso que tem muito empresário que está apoiando isso. Porque eles mesmos estão recebendo prejuízo de muitas manobras do governo. Por incrível que pareça, não são outras empresas que se beneficiam com o governo. A gente está falando de empresas de média para pequeno porte. Então, os empresários estão apoiando, sim, senhor. Inclusive, esse mês aí era o mês do movimento sem imposto. Várias empresas ao longo do país fazem amostras desses produtos sem imposto. E os caminhoneiros não estão reivindicando, talvez eu não tenha dito isso direito, os caminhoneiros estão reivindicando, além do próprio salário, redução do custo da gasolina, dos combustíveis, reivindicando redução de impostos também, que vai cair sobre, a maior parte deles que vai cair sobre veículos e combustíveis, mas isso ao mesmo tempo vai fazer uma diferença danada em todos os outros setores do país, entende? Porque com o transporte mais barato, por causa da gasolina, você tem barateamento de várias coisas de frete. Eles estão reivindicando também o salário deles, então não existe um piso mínimo, entende? Sabe, eles estão recebendo conforme a empresa sente vontade de pagar ele. Então isso é complicado. Não tem contrato muitas vezes, né? Então os caminhoneiros estão precisando realmente de melhores condições. Mas ao mesmo tempo, teve todas essas outras coisas que eu comentei, vai afetar muito o resto dos setores. Talvez nem tanto por causa que eles vão receber um pouco mais.
Mas vai ser, de qualquer forma, vai ser significativa essa mudança dos impostos. É difícil saber se o governo vai aderir, ou se ele vai deixar o país entrar em colapso. Talvez isso gere, como hoje é dia 24, hoje é quinta-feira, então não sei o que pode acontecer até amanhã, até o final de semana, que tipo de coisas podem acontecer, mas eu estou relatando o que está acontecendo hoje para vocês. Pode ser que esse vídeo não seja postado no dia 24, na quinta-feira, mas pelo menos fica aí o registro da parte nossa aqui, do ponto de vista dos otakus e dos geeks, como sou eu, assim como outros, porque nem todos os otageeks são tão jovens assim, né? Existem muitos otageeks não tanto adultos. Meu pai foi meio que um nerd da época dele, né? Ele tem ligações com esse ponto de vista, de alguma maneira, mas estou registrando aqui, sintetizando a visão a partir do ponto dos otageeks, pessoas como eu, que são internautas, olhando para isso como um fenômeno curioso, não só na parte política, mas como isso afeta o comportamento das pessoas. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo sermão nosso de cada dia. E esse é o meu diário, Diário Otageek. Não esquece de se inscrever.